Fala galera, nação do Trade Marketing, que prazer estar com vocês aqui no nosso segundo episódio do Pod Trade. O Pod Trade é o podcast onde tu encontra as melhores práticas do mercado e os profissionais que são as maiores referências dentro desse mercado de Trade Marketing que é tão dinâmico. Antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, eu queria agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores. Graças a eles a gente consegue viabilizar esse projeto aqui, começando pela Focus Trade Ações, que é uma agência full service em trade marketing. A Incentive-me, que é uma plataforma de incentivo para ativar os vendedores dentro do varejo. O Puzzle, que é um sistema de gestão de promotores compartilhados. O Grupo Criativo, uma agência de design estratégico. E a Full Display, que é um fabricante de materiais de ponto de venda. Seja muito bem-vindo, Daniel Souza. O cara, como é que eu posso definir? Ele é músico, tem um vozeirão, toca guitarra, toca baixo, participou das nossas edições da Academia Experience, já é parte do evento, é um amigo. Há quantos anos a gente, acompanha uma jornada do outro aí? Já tive a oportunidade de contribuir contigo em vários projetos, né, cara? E também sou muito grato aí por tudo que já aprendi contigo. E eu te chamei aqui, cara, porque tu é um cara que, assim como eu, adora o trade, vive desse negócio e tá tendo uma jornada brilhante dentro do trade, né, cara? Hoje com a posição de diretor, né, dentro de uma grande companhia. Fala um pouco pra gente, cara, do trade marketing, o que é o trade, como é que funciona. Tu tá no mercado do agronegócio, que é um negócio bem difícil, né, onde é mato alto, né? Desafiador. É desafiador. Então, cara, é isso. Eu quero saber de ti, assim, ó, tuas percepções sobre o trade e o que tu tem para nos ensinar sobre o setor do trade no agronegócio. Legal. Bom, primeiro de tudo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, Rubens. Um amigo, né, um querido, uma inspiração para muita gente aí, né? Então, a gente já se conhece há bastante tempo, desde a vida acadêmica aí, te vendo realizar esse trade, realizar esse sonho, que é o trade marketing. Então, Obrigado, sempre inspirando a gente. Então, muito obrigado. Agradecer aí a audiência sua aí sempre com a gente. Então, sempre um prazer estar aqui para poder falar de trade, que é algo que a gente gosta, Exato. é algo que a gente vive. É a nossa paixão, né, cara? E que move a gente aí na vida. Então, talvez seja um propósito, não é só uma carreira, né? Com certeza. Então, tem sido um propósito na vida da gente. Então, prazer estar aqui com a vida você. de muitas pessoas, né, com isso. Com certeza. Impressionante como o trade ele transforma, né? Muita gente. Legal. Cara, trade, acho que dá pra gente falar horas e horas aqui, né? Se a gente for falar dessa loucura que é o trade marketing, dessa diversão que a gente vive, né? Mas eu acho que se eu fosse definir assim, trade marketing num processo ou de uma forma de elocubrar isso, eu acho que é uma missão. Uma missão. É uma missão. Porque realmente a gente é uma área que nasceu há pouco tempo, se a gente for falar, né, no mercado, se eu for falar mercadologicamente, é uma área que existe há poucos anos e que a gente está se provando a todo momento, mostrando que a área é relevante e já se provou que é relevante para muitos setores, para outros ainda não, para outros tem gente lá lenhando, né, o trade de um homem só, como eu comecei, você lembra dessa parte, dessa fase da vida, e qual a gente tem que cada dia mais buscar esse espaço. Então, é uma missão para quem está nessa área, vai ter que entender que é um missionário que está levantando uma bandeira não de um homem só, mas sim de muita gente dessa carreira aí brilhante, que dá para chegar longe nela, dá para ser bem sucedido nela. A gente tem grandes exemplos no mercado, então a gente tem grande possibilidade aí de fazer. Então essa, em resumo, é a missão. Qual que então é a missão do trade dentro de uma empresa? Legal, bom, não, super complexo. Não vou entrar na parte acadêmica que você é o cara específico disso. Mas eu acho que é realmente, além de unir as pontas de algo que está solto, né, de algo que alguém deixou no meio do caminho, né, para alguém resolver, né? A gente tem a área comercial, a gente tem o marketing, você fala muito bem disso. Então tem uma ponta solta. E essa ponta solta, alguém precisa se empoderar dela e pegar e fazer acontecer. Só que não só pegar essa lacuna que existe de mercado, mas sim transformar ela em produtividade, transformar ela em rentabilidade, mostrar que realmente é um negócio que tem dinheiro na mesa, né? Tem dinheiro na mesa que está sendo deixado e que muitas vezes a gente acaba negligenciando isso dentro das organizações.
Então, você tem um comercial ali no curto prazo, no mês a mês, você tem um marketing mais a longo prazo, você tem um trade que tem que pegar tudo isso e fazer acontecer na ponta. Então, a gente vê que realmente ainda é algo nesse sentido. Então, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Então, se for definir mesmo, existe uma lacuna, existe dinheiro na mesa e precisa ter um profissional de trade para resolver esse problema. Esse dinheiro que está na mesa do trade, isso é uma coisa importante que a gente tem que colocar, né? O dinheiro, a verba trade. Existem empresas onde o trade já tem um orçamento próprio. Existem empresas onde o trade, ele basicamente opera ações a partir de verbas de outras áreas. Normalmente, vendas e marketing. Esse trade que opera as verbas de vendas e marketing, ele tende a ser um trade mais reativo, porque como ele não é dono da verba nem do dinheiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que executar alguma coisa que já foi definida. Porém, existe o trade marketing estratégico, que é esse trade que parte de um planejamento e aí ele consegue organizar um orçamento e ter uma visão mais de autonomia. Daniel, na tua experiência profissional hoje, né, na tua posição, eu sei que tu iniciou lá com trade bastante tático operacional. Como é que tu vê essa evolução do trade para ser dono do dinheiro? É possível ele ter a verba própria? Como é que tu fez para ter um orçamento de trade e não ficar vivendo de mesada de outro departamento, que é o que muito trade aí no mercado vive, né? Total. É o trade mesada. Total. E aí, como é que faz? Cara, tu precisa, primeiro de tudo, entender que você tem que gerar resultado. A partir do momento que você gera resultado sobre as suas ações, você começa a mostrar que aquele dinheiro ele volta para a organização de alguma forma. Seja no incremento de um mix, seja no incremento de faturamento. Eu gosto muito de trabalhar com incremental, né? Acho que o trade ele tem que trazer algo incremental. Meio que premissas que eu adotei ao decorrer da vida. Assim, cara, você colocar R$1 aqui, tem que vir 2, tem que vir o retorno. Então, a forma de você justificar para uma organização que você precisa ter um orçamento, primeiro você vai ter que experimentar, vai ter que fazer piloto e vai ter que ter resultados sobre esses pilotos. Se você não mede nada do que você faz no trade, você vai ser o trade reativo, você vai ser o trade que só vai apagar o incêndio ou vender lá o pastelzinho quente da feira. Então, você precisa, efetivamente, criar mecanismos de monitoramento, de cheque de indicadores para que você possa justificar que você precisa daquele dinheiro e que você vai trazer um dinheiro que está na mesa, como a gente falou inicialmente. Existe dinheiro na mesa que não está sendo captado e esse dinheiro é incremental ao que você está fazendo hoje. Eu acho que a área de trade ela tem que trabalhar em buscar esse incremento. Não é só fazer o 360 para cobrir uma lacuna que existe. Porque aí o marketing está fazendo a sua parte, o comercial está fazendo a sua parte, o trade aqui vai fazer a sua parte, só que isso está gerando incremento para a organização. Então, no fim do dia, mensurar resultados te mostram, o pote de ouro, vai te mostrar o pote de ouro lá no fim do arco-íris. Porque é lá que está o dinheiro do trade. Só que esse processo é necessário que você desenvolva metodologias de controle, metodologias de indicadores para que você justifique isso para a sua organização. Enquanto você não mostrar valor real e valor incremental sobre o que você está fazendo dentro do trade marketing, você não consegue justificar que você merece ou tem detém aquela verba para que você possa justificar os investimentos necessários para a organização. Então, acho que é isso. Tem que fazer piloto, tem que mostrar que o investimento traz retorno para que você possa justificar seu orçamento anual, enfim, dentro da organização. E como montar um planejamento de trade, tendo em vista que o trade é uma área que está muito ligada ali ao que o comercial vai definir com o varejista, com a rede? Excelente ponto. Fica um ponto ali que, né, o cara... Total. O vendedor sai da reunião com o comprador já com uma série de campanhas definidas, um monte de iniciativa, que ele é obrigado muitas vezes a fechar, porque senão ele não faz o número dele. Total. E também aquele outra dimensão do trade que recebe do marketing o briefing da campanha, que é para o mês que vem, que tem que lançar o produto. Como que tu navegou até chegar na tua posição atual de diretor, sem entrar num atrito excessivamente grande com as áreas, de ficar dizendo não o tempo todo, né? Mas como é que tu conseguiu executar essas demandas emergentes, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ter uma visão mais de médio e longo prazo de um trade com planejamento, que é esse aí que tu falou que tem orçamento e tudo mais. Legal. Que dica tu dá sobre isso para quem está nos assistindo aqui? Legal. Bom, tem metodologia, tem formas de se fazer isso, mas primeiro de tudo você não faz nada sozinho, né? Vamos nos acordar. Você depende da área de marketing, você depende da área comercial, você depende dos executores, né, do fim do dia da estratégia. Eu gosto muito do modelo da McKinsey lá, dos horizontes de tempo,
onde você coloca lá o H1, H2, H3, que você se orienta do que você pode trazer no curto prazo, o que você pode trazer no médio prazo, o que você pode trazer no longo prazo. Então, hoje eu tenho meu roadmap estratégico, que inclusive finda agora, 2025, eu iniciei em 2020. Eu tinha lá o meu roadmap de 5 anos. Olha que interessante. Já mapeado com tudo que eu precisava fazer no H1, no H2 e no H3 nos meus horizontes de tempo. Tu que está nos assistindo aí, não tem um planejamento semanal. Olha aqui, ó, planejamento quinquenal. Pois é, que é super desafiador no mundo que a gente vive hoje. Nossa, né? que é as coisas totalmente mudam dinâmico. muito rápido. Claro. As coisas muito rápido, a tecnologia muda muito rápido. Então, hoje nem se fala mais de planejamento de 5 anos. Falando planejamento de 3, de 2, a cada dia reduz mais esse tempo. Mas eu estou seguindo esse roadmap já há um tempo e tem tido resultado. Ou seja, você tem que pegar o curto prazo aqui e atender as necessidades comerciais. Cara, é o pãozinho quente, o arroz com feijão bem feito, você vai ter que fazer ali, porque senão você não ganha relevância com esse lado, do outro lado da moeda, que é o lado da execução, que é o lado do curto prazo, que é o lado que traz o dinheiro para a companhia, vamos combinar. É o coração da empresa que está pulsando ali, a área comercial, que é fantástico. Mas você tem o H2 e o H3 que tem outros elementos, inclusive de marca, elementos de tecnologia que você vai desenvolver ou ferramentas que você vai buscar para melhorar algum processo, que ele demora. Só que você vai ter que investir um pouco de tempo ali, porque senão essas coisas não acontecem. Então, eu costumo dividir assim. É claro, importante, quem participa da academia sabe, você tem que ir lá, você tem que pegar os alinhamentos de marketing, você vai pegar os alinhamentos comerciais para construir o seu plano. Você não vai fazer seu plano sozinho. Né? Você precisa saber qual que é o drive para onde a empresa está indo, você precisa saber qual é o drive do comercial, quais são as demandas necessárias para que a gente entregue o ano, né? Porque a gente vive do mês a mês, a gente vive do trimestre a trimestre, do ano vigente, mas você tem que pegar isso e colocar dentro dos elementos do seu plano. Quando você pega as estratégias comerciais, as estratégias de marketing e traz para o seu plano de trade, que não é um plano solitário, isso vale a pena destacar, né? Se você tem um plano solitário, a sua área de trade vai ver muito menos tempo do que você pensa. Ou se ela vai ser uma área irrelevante dentro da organização, que é uma área que anda sozinha. Então, você tem que incluir dentro dos seus planos, os planos comerciais e os planos de marketing para que eles deem certo. Então, eu gosto muito dos horizontes de tempo, porque eles trazem uma clareza muito grande do que precisa ser feito hoje, do que precisa ser feito amanhã e do que tem que ser feito daqui 2 anos, 3 anos. Isso me ajuda a ter um planejamento mais adequado. As batalhas mais longas dizem respeito a um trade mais assim de inteligência? Pois é. O que tu considera assim esses outros Hs aí mais para frente? Legal. Bom, vamos lá, depois a gente vai falar um pouquinho do agronegócio, mas ainda é muito incipiente o trade marketing dentro do setor que eu atuo. Tem poucas empresas que têm a área de trade marketing, que tem talvez uma liderança sobre esse aspecto. Mas a gente tinha anseios de ter tecnologias para monitoramento de ponto de venda, como tem hoje no varejo tradicional, que é super comum, usar IA, usar computação visual para poder buscar informação, reconhecimento por imagem, tem tanta coisa rolando, né? Isso eu queria, só que isso lá em 2020 eu já queria isso. Apesar das tecnologias naquela época não estar tão difundida, mas eu já avistava isso no horizonte 3 lá. Hoje a gente faz isso. Hoje já é meu horizonte 1. Então, você vai trazendo as coisas para cá. Então, trazer um BI para dentro da organização, onde você consegue ver o seu share of wallet, ou seu share of share, né, de prateleira. Isso era um desejo, porque tudo era muito questionado sobre o trade marketing. Por exemplo, eu não tenho Nielsen que mede o meu mercado. Eu tenho algumas empresas que reportam seus resultados, algumas empresas globais, empresas nacionais, algumas reportam, e aí você tem uma noção de como é o mercado, mas você não tem lá você não está plugado no checkout do cliente, é muito incipiente, é muito diferente do varejo tradicional. Então eu tenho que ter metodologias, eu tenho que ter dados, informação, e eu não tenho promotor de vendas, né, que é outra particularidade do setor, e eu tenho que ter alguém que coleta essa informação no ponto de venda para que eu tenha um pouco ou o mínimo de inteligência possível para poder direcionar a organização para onde a gente quer. Para aumentar a nossa rentabilidade, para aumentar a capitalidade de determinada categoria. Então, acho que pensando no meu horizonte 3 lá em 2020, era ter tecnologias para justificar o porquê que o trade existe e qual a informação que ele pode trazer relevante para a empresa para mover ponteiro de vendas. No fim do dia, acho que era isso. Hoje eu já tenho outros horizontes, né, mais para frente. Mas esse era o meu horizonte, talvez, lá em 2020, que hoje está sendo já uma realidade. Tu tem como falar para nós esses teus horizontes novos, atuais, mais longos? O que eles estão olhando? O que é esse trade tendência do futuro? Não, legal. Acho que... acabei de vir da NRF, né?
que foi um dos motivos de eu não ter participado dessa academia. Pô, primeiro ano que eu não participei. Trazer um monte de conhecimento para nós. Mas legal. Acho que muito foi falado sobre AI para todo lado. Inteligência artificial, não que ele vai dominar o mundo, vai ter robô aí. Cara, esquece isso aí. Ela vai fazer o básico, vai ajudar a gente a fazer o básico bem feito. No fim do dia é isso. Então eu penso que ainda tem uma oportunidade grande para a tecnologia, né, de inteligência artificial para melhorar a eficiência de vendas, para melhorar a produtividade do time de campo ou do time interno. Então você vai ver AI no seu dia a dia acontecendo que você não vai ter nem sentido, né? Então eu estou com esse olhar nas AIs, eu acho que tem isso. Tem a questão da gente voltar também ao básico, foi muito falado isso. E aí voltar ao básico talvez fazer, a gente estava até conversando aqui, né, nos bastidores, voltar a ser mais humano, né? Então a gente está falando de inteligência artificial, mas está faltando gentileza natural. Então, cara, se a gente não tiver essa gentileza natural acontecendo, e aí a gente está falando de marketing para humanos, né? Eu estou fazendo um curso agora na SPM do Human to Woman, né? Do Kotler. Kotler está lá dando o curso, 93 anos dando aula. Nossa. Então está sendo muito legal. Então a gente está voltando ao básico, estamos voltando a relações humanas. Então eu acho que aplicar inteligência artificial nessas etapas da jornada, seja do trade, seja de canais, dando mais inteligência e mais tempo para a gente tomar a decisão, é um dos objetivos lá do H3. Por quê? Hoje a gente vive a infoxicação, que é um termo que está sendo usado, que é muita informação e a gente não consegue tomar, está virando doença. Tem tanta informação que a gente não consegue tomar, está tendo paralisia analítica. A gente não consegue tomar decisões em cima dos dados, porque tem tanta fonte. BI, se for perguntar aí para fazer uma pesquisa rápida, deve ter mais de 20 BIs dentro de uma organização e você não consegue olhar um direito. Então, a gente tem que reduzir o foco desses olhares para que a gente possa tomar melhores decisões. Então, acho que a AI vai ajudar a gente nesse processo. Então, acho que o meu objetivo agora é como a gente consegue melhorar nossa produtividade para que a gente possa ser mais humano, estar no campo, estar conversando com o lojista, estar conversando com o varejista, né, desenvolvendo um trabalho com a distribuição, que acho que é o desafio de muita gente, para que a gente possa realmente ter essa gentileza natural aí aliada à inteligência artificial. Acho que é um ponto importante. E mesmo com toda a pressão que o trade recebe, né? Total. Isso aí é o dia a dia, né? Como lidar com essa pressão dentro de uma organização? Cara, acho que é uma das profissões mais resilientes, né, que eu vejo. Né? Eu vejo alguns posts seu aí do dia a dia. Os né, memes lá que eu faço. Os memes, né, cara? O cara com 30 anos de idade com aparência de 80. Não, eu acho que é uma profissão extremamente resiliente. Mas eu acho que a gente... que acho que é o tema, né, da discussão também, a gente precisa começar a entender que o profissional de trade marketing ele não é aquilo, talvez, que ele veio da formação, né? O profissional de trade nasce de oriundos de você é arquiteto, cara. Você saiu da arquitetura e foi parar no trade marketing. O cara advogado vira trade marketing. Cara. Então, você não pode viver também, que é o ponto que a gente vai conversar, a maldição da experiência de viver somente aquele trade rotineiro. Cara, você tem que trazer inovação o tempo todo, você tem que estar próximo da área comercial para desenvolver o processo. Então é uma área muito resiliente que vai ter que, para se manter nela, você vai ter que ter autoconhecimento, cara. Pouca gente fala sobre isso, né? Um trade hoje um profissional de trade que não se conhece, ele vai ter dificuldades absurdas de levar o trade marketing para frente e de liderar equipes de trade marketing. Então, primeiro, eu acho que autoconhecimento vai fazer toda a diferença. Isso não só profissional de trade, a gente está no podcast de trade, mas para qualquer área que a gente for atuar. Primeiro, se conheça para que depois você possa gerir equipes, para que você possa gerir áreas, para que você possa levar a sua área para um outro patamar. Você se autoconhecendo, você vai entender a limitação do outro, você vai ter empatia, que muitas vezes trade marketing se queima não tendo empatia pela área comercial. Cara, os caras não fazem, o cara não tira o pedido, né? A ruptura está aqui, quanta coisa acontece e você não tem empatia para entender que lá também é muito difícil. Né? Vender não é fácil. Né? Talvez a profissão mais complexa que tem hoje é vendas. Então, empatia para esse time vai te fazer ter longevidade. Mesmo com um cara batendo em ti. Mesmo com um cara batendo em você. Meio Jesus Cristo, assim. Total. Bate, mas eu te amo. Total. Você vai ter que ter essa resiliência, você vai ter que ter esse processo, porque são áreas, vocês vão ter que andar junto, ou se você não anda junto, você não consegue consolidar uma área de trade marketing em lugar nenhum. Tu falou um termo aí. O que é a maldição do trade? Maldição da experiência? Legal. Fala um pouco para nós sobre isso aí. Bom, legal.
Bom, esse é um termo, acho que até da psicologia, né? De quando a gente fica muito tempo num determinado lugar e esse lugar a gente senta nele e acha que a gente virou rei ali e aquele lugar está confortável, quentinho, uma zona de conforto. Você fala bastante sobre isso. E aí, de repente, você entra numa zona de confronto, né? E aí você é obrigado a mudar, né? Então, quando a gente está na maldição da experiência, a gente se acha o profissional já excelente, eu já acho que eu já fiz tudo, eu já conheço tudo desse negócio. A dinâmica, por ser muito rotineira, por ter atividades repetitivas, te faz com que você viva aquele conforto e queira ficar ali naquele lugar que não é tão quentinho dentro do trade market, é super dinâmico, mas é um lugar que de carreira você não consegue evoluir. E aí você esquece de outras habilidades que você vai ter que desenvolver, como autoconhecimento, como eu falei, como buscar o inglês para poder ter carreira, como buscar um outro idioma, como você está fazendo agora, no espanhol, buscando outros mercados. Você é um cara que faz muito isso, né? Você veio lá da área acadêmica, você desenvolveu... Toda hora tem um produto novo, tem algo novo a agregar. Então, você ficar na maldição da experiência, você poderia ter ficado na academia lá, quietinho, né, esperando a recorrência, esperando a receita cair, cara, e você não inovando. Você vai ter que inovar se você quiser fazer parte desse novo momento do trade market. E eu penso que eu vivi a maldição da experiência. É mesmo? Eu vivi 10 anos numa grande indústria de alimentos. Qual que era? A Friboi, a JBS, né? Vivi lá, cheguei num patamar interessante de carreira e para mim estava tudo bem, até o ponto que eu conheci uma outra empresa que me desafiou, inclusive o Delair Bolles, que você conhece, Grande Bolles. nosso CEO. Abraço pro Bolles. Né, um abração para ele aí. Foi um cara que na entrevista me desafiou. Um cara que falou, cara, você já faz tanto tempo isso, 10 anos dentro de uma organização fazendo a mesma coisa. Porque o trade não muda, né? Você pode mudar de cargo, ser assistente, analista, coordenador, gerente, diretor, que seja. Mas é o trade, cara. Você faz tanto tempo isso. Você já pensou em fazer uma outra coisa? E aquilo fiquei, cara... E aí teve o lance do inglês, né? Eu sempre conto essa coisa do inglês. Ele me deu 1 ano para eu aprender inglês, senão ele me mandava embora, assim. Fala, cara, vou te contratar. Mas se você não falar inglês em 1 ano, eu estou numa empresa multinacional, cara. Se você não falar inglês em 1 ano, eu vou te mandar embora. Falei, ok, topei o desafio. Vamos lá, conseguimos passar pelo desafio. Estamos há 7 anos na companhia, né? Crescendo, né? E crescendo. Crescendo. Mas eu acho que a maldição da experiência é quando você vive aquele momento e acha que você chegou no topo. Eu acho que o ser humano foi feito para desenvolver, foi feito para crescer, né? Nosso corpo foi feito para evoluir, a nossa carreira foi feita para crescer. Quando você vive a maldição da experiência, você fica ali, eu sou o trade, eu já sei de tudo, e aí não se qualifica, não busca informação, não sai do seu quadrado e busca outros mercados, como eu busquei, saindo do bem de consumo, indo para o agronegócio, que é outro bicho, totalmente diferente. Então, eu acho que como ser humano a gente tem que evoluir. A vida é morro acima, como diz o nosso VP. Ele fala que a vida é morro acima, cara. Você tem que continuar subindo. Quando você vê que parou é porque acabou, cara. Então, a gente tem que continuar evoluindo e não viver essa maldição da experiência. E para aquele profissional de trade que, pô, cara, se inscreve na academia, assiste o conteúdo, aprende contigo, com os outros palestrantes, faz todo o enxoval. Aí chega na empresa, é porrada o dia inteiro. O chefe não valoriza, a empresa não tem cultura trade, passa 1 ano, passa 2, o cara tá lá todo pilhado e começa... Não é nem a maldição da experiência, é a desilusão, né? Acontece. E aí o cara tem um emprego que é meio que garantido, já tem um custo de vida familiar, tem medo de se mexer, né? O que esse cara tem que fazer, cara? Ele chega um ponto, a minha pergunta pra ti é a seguinte, chega um ponto que o cara tem que sair fora da empresa porque ele viu que não tem uma cultura de trade, não vai acontecer por mais que ele se esforce, e ele tem que ir atrás de uma nova oportunidade, ou é assim, aquela história do cara que não desiste nunca e chega um ponto que ele muda a cultura da empresa. Existem empresas que não mudam a cultura e não vai ter nunca um trade estratégico, ou não? Legal. Não, são dois caminhos, um mais difícil talvez, outro um pouco mais fácil, né? Mudar... se você não vê uma cultura de trade dentro da sua organização, você vê que não está acontecendo, talvez você não deva fazer parte daquela cultura, né? Pode ser um caminho. Tem outro caminho, que é o da resiliência, que é de buscar entregar valor, que é buscar realmente você fazer algo novo dentro da organização, que esse é um caminho mais longo, mais difícil, né? Eu trilhei esse caminho, né, dentro de uma organização onde não tinha área de trade marketing. Eu comecei do zero, eu comecei com um cara do homem só, o trade do homem só.
sem reporte, sem nada, um cara que ficava ali cuidando do incentivo, cuidando de uma coisinha ali, e de repente você vai agregando funções. O trade marketing é muito mais amplo, né? A gente fala de trade marketing, a gente fala a área de canais, cara, é muito mais amplo, né? Hoje, inclusive, eu lidero a área de canais, trade marketing dentro da organização. Então, você vai puxando umas demandas, você tem que puxar demandas onde tem relevância. Puxar demanda. Puxa demanda, cara. Puxar demanda. Você tem que conversar com a área de finanças. Eu sou o best friend do cara da finança. Eu tenho que saber de P&L, eu tenho que saber do DRE da empresa, eu tenho que conhecer sobre rentabilidade, eu tenho que saber o que acontece dentro dessa organização para esse cara estar próximo de mim. Eu tenho que estar puxando algumas demandas. E aí você vai puxando demanda. Você vai puxando demanda, vai ganhando relevância e fala, pô, agora está ficando pesado aqui, vão te dar um headcount. Né? Vai puxando mais demanda e fala, pô, essa área está ficando robusta, vamos fazer uma transformação nessa área. E aí começa o processo do trade. Então, são dois caminhos, cara. Se você não está se sentindo bem, mas acho que um negócio mais de cultura, não só de cultura do trade, acho que cultura organizacional. Se você vê que a cultura organizacional não bate com você, não bate com seus princípios, não bate com seus valores, e você vê que aquilo não vai acontecer porque tem uma liderança que não acredita, porque você precisa ter o apoio da liderança para que isso aconteça, cara, tchau, obrigado, vai para uma próxima oportunidade. Tem gente querendo no mercado, com certeza, e mercado super aquecido, como é o nosso. Tem sempre vaga aí disponível, a gente é acionado a todo momento, está super aquecido, mas eu acho que tem um outro lado, que é o lado da resiliência, que é o lado de você dar passos consistentes, alinhados com a cultura da organização, mas esse é o ponto. Alinhamento com tudo e puxa a demanda para você, porque você está ali para agregar valor para essa área, e a área de trade pode agregar muito mais valor do que, não menosprezando, mas não é só merchandising, tá? Você pode ter um trade mais inteligente, um trade que realmente traga valor para a organização. Nós chegamos agora naquela parte do pod trade que é meio complicada, eu deixo o convidado numa situação um pouco desconfortável, porque o trade é cheio de perrengue, né, Daniel? Só que a gente também não pode ficar falando deles para não se queimar e não queimar ninguém. Não. Mas conta para nós aí, cara, um perrengue do trade que te marcou, que tu falou assim, não pode estar acontecendo isso aqui comigo, irmão. Bom, nossa, tem muitos, né? São muitos na carreira, assim. Tem pessoais, assim, mas acho que esses pessoais são mais divertidos, né, cara? Imagina, vou lembrar de uma situação aqui, vai. Acho que um dos maiores perrengues da vida, acho que foi era uma grande feira que estava acontecendo na região do Nordeste, estava lá, e enfim, eu precisava executar stand, toda aquela coisa tal, uma feira relativamente grande para o local, hotel acontece todo esse processo, né? E acabou o hotel, cara. Não tinha hotel. Não tinha onde dormir. Então, eu e um parceiro, né? Tamo lá, comercial, ele falou, cara, vamos procurar um lugar para dormir e tal. Até engraçada a situação. Aí a gente foi parar num motel, cara. Boa. E aí foi engraçado, porque foi, cara, e aí, não tem lugar para ficar, meu? Como é que vai ficar? A feira precisa acontecer, a gente precisa estar lá cedo no dia seguinte. Aí, cara, nós vamos dormir. Tá, beleza, 2 quartos, não, 2 quartos não tem. Putz, grila. Vocês vão ter que ficar num quarto de motel, cara. E aí eu nosso companheiro ali, né? Tinha banheira? Tinha. Tinha as pirotecnia e tal. Mas, claro, né? Mas eu acho que foi engraçado. Baita perrengue, mas enfim, de planejamento, de um monte de coisa, que aí faltou planejamento, né? Na execução lá no começo da carreira. Mas a gente teve que dividir ali o espaço, pelo menos para dormir algumas horas, para que... enfim, a execução do trade acontecesse no dia. Né? Nossa, então, cara. O que a gente não faz pela missão, né? O que não faz pela missão do trade? Então acontece, faz parte aí da coisa, mas é um grande perrengue aí que eu passei. Sensacional, meu querido. Bom, depois do perrengue, a gente tem um outro quadro aqui que é a polêmica do trade. Mas essa eu vou deixar uns minutinhos para ele dar uma respirada. Enquanto isso, pessoal, eu quero que vocês conheçam, caso ainda não conheçam, a Focus Trade Ações, o grande parceiro de realização dessa nossa primeira temporada do podcast. Vai rodar uma vinhetinha aí para tu conhecer a Focus Trade. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes.
Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. Daniel, polêmica do trade. A gente fala aqui, mas não pode dar nome aos bois, né? Claro. Ah, como tem polêmica, né, cara? Demais. Gente, o trade é engolir sapo o dia todo, né? Todo tempo. Conta uma pra nós, assim, que tu ficou digerindo dias, meses, que até hoje, quando tu lembra, tu fala assim, cara, não pode ter acontecido isso, mas tu teve que passar por isso. Cara, é super difícil, né? Não citar, mas vou tentar não citar, mas Não citar vai ficar nas entrelinhas, não tem Uhum. como, né? Até porque eu tive um processo de carreiras duradouras dentro das organizações, né? Muito tempo, né? Dentro das organizações. Mas de uma antiga organização que eu fiz parte, acho que a empresa teve grandes polêmicas com relação a desvios governamentais, acho que são casos conhecidos, né? Uhum. E aí você faz parte da organização, isso é necessário. E usar o uniforme da empresa era algo comum, todo mundo viaja, tá usando o uniforme da empresa, e naquele momento, assim, um dos pontos, a gente chegou a ser hostilizado, inclusive, né? Você não tem vergonha de trabalhar nessa empresa? E isso é muito ruim, né? Quando você está numa empresa que passa por um momento difícil como esse, independente dos motivos, as pessoas que estão lá são pessoas dignas, trabalham Claro. e estão lá no dia a dia. Mas acho que foi um perrengue ruim, porque um mundo tão... a gente não falava nem de polarização naquela época, né? Mas o mundo ainda é muito polar e você vê que as pessoas tinham opiniões e te julgavam pela empresa que você trabalhava. Então, independente da cultura, independente do que aconteceu, as pessoas te julgavam por você trabalhar naquela empresa. Então, foi um momento muito desconfortável, um perrengue muito grande, né? E que isso originou outros perrengues, né? Por exemplo, você está de férias e ter que voltar das suas férias para poder desvestir, vamos chamar assim, todo um ponto de venda com muitos acessos, porque tinha um contrato com um determinado... Tiveram que tirar as marcas. Teve que tirar. Então, assim, foram desafios muito grandes. Desambientar a gôndola. Foram desafios grandes, assim, que faz parte. Então, assim, são coisas graves que acontecem no dia a dia, mas que você tem que ter essa resiliência para poder lidar com isso, né? Então, desde um perrengue de você ser hostilizado, né? Como muitas empresas passaram por problemas graves aí. Mas, cara, ali são seres humanos que estão trabalhando, são pessoas que fazem um trabalho digno no trabalho dia a dia e que comem também, né? Que precisam trabalhar para comer e desenvolver. E aí eu lembro que a partir desse momento eu parei de trabalhar viajar com o uniforme das organizações, assim. Acho que até gerou um trauma sobre isso, porque foi desagradável. Sim, bem polêmico, né? Você ser meio que encurralado no lugar e alguém te questionar sobre o seu caráter ou sobre o seu posicionamento sobre aquele momento que a empresa estava vivendo. Então, são coisas que a gente passa por isso. E a gente está exposto porque a gente é merchandising ambulante. Tá no campo, a gente né? tem prazer de estar com a marca no peito, mas enfim, acho que foi um perrengue de carreira aí que... E alguma polêmica com um comprador de rede, alguma situação que tu viu assim, cara, que situação que me meteram aqui? Tem várias, né? Me meti numa ruim. Tem várias nesse aspecto, né? Tem desde das políticas não serem cumpridas, né? Do business plan ali negociado não acontecer. Enfim, vou tentar lembrar de uma aqui, mas acho que os compradores são... Hoje existem treinamentos de vendas, existe treinamento de compras, né? As pessoas não entendem que existem formas de se comprar, existem formas de se vender, né? Então, todos os treinamentos de vendas existem também treinamento de compra. Então, a gente tem que estar muito preparado para esse tipo de coisa, porque numa dessas você deixa passar uma lacuna, você acaba entregando sua verba de trade por conta da emoção ali, de querer fechar aquela negociação, de entrar no media kit do cliente, de fazer acontecer. Talvez numa situação assim de você negociar alguma coisa e não acontecer, de você ter tudo alinhado, de você ter o produto lá, de você ter promotor, de você ter... E a negociação não ir para frente porque teve uma palavra que não foi cumprida. Então já aconteceu
esse tipo de coisa. Acho que daí a importância, que aí é o contraverso disso, para que a gente possa ser alinhado, eu costumo dizer que você dentro de uma organização, dentro de um processo de relação entre empresas, você não pode conhecer só o comprador. Você tem que ter uma gestão mais CAM, né, de Key Account Management, de você conhecer a hierarquia do que tem ali. Porque o comprador um dia não está lá, aquela ação que é verbal pode não acontecer, você tem que ter mais pessoas envolvidas no processo. Então, quando você tem um processo que envolve mais pessoas dentro do varejo, seja qual for o tipo de varejo, isso garante mais lastro e você execute as coisas. Então, já vivi essa situação de palavras que não foram cumpridas por comprador. Então, a gente tem nada contra os compradores, pelo amor de Deus. Não vamos generalizar aqui, né? Nada disso. Mas já aconteceu. Então, acho que hoje fazer um BP oficializado, um Joint Business Plan mais estruturado, tendo mais pessoas envolvidas no processo, isso ajuda a dar fluidez e não acontecer esse tipo de coisa que dá prejuízo, né, que tem investimento envolvido e acho que pode atrapalhar, inclusive, a relação entre canal e indústria. Essa vida de trade não é fácil. Não é. Meu querido, olha, agora eu vou raptar o Daniel aqui para o nosso momento exclusivo para membros da plataforma da Academia Rubem Santana. É o momento em que a gente vai falar sobre carreira, desenvolvimento da jornada profissional. É as dicas pãozinho quente que só os membros têm acesso. E para você que ainda não é membro da academia e quiser trilhar uma jornada, assim como o Daniel, de sucesso dentro do trade marketing, não importa se você é de marketing, vendas ou mesmo trade, dominar trade é fundamental. Então, para vocês terem acesso a todos os novos episódios do Pod Trade, não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, do Spotify, me acompanhar, me seguir nas redes sociais, porque lá eu posto conteúdo todos os dias. E para quem quiser saber mais sobre como evoluir na profissão de trade, não esqueça de também conhecer mais sobre a Academia Rubem Santana, que é a maior plataforma de ensino e networking de trade do Brasil. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Grande abraço!